Bem, pessoal, boa tarde. Vamos estar iniciando aqui. Todos vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Não precisa ligar o microfone, não. Pode responder aqui no chat, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Sim? Beleza, então. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou me apresentar primeiro e antes disso eu queria falar um pouco do que é essa atividade que a gente vai estar falando hoje. Então, workshop de elaboração de projetos audiovisuais e portfólio cultural. Hoje a gente vai estar falando basicamente como que você formula uma ideia. A gente não vai estar falando como fazer um filme, como fazer um documentário. A gente vai estar falando como que você viabiliza formas para dinheiro para você conseguir financiar a tua ideia. Então hoje a gente vai estar falando como que você consegue pegar a tua ideia, programar ela dentro de um documento para que você consiga ir atrás de dinheiro para poder viabilizar essa ideia, certo? Então vamos lá. Vamos iniciar para a gente não se alongar muito. De qualquer forma, o workshop ele vai ficar gravado depois e a gente vai estar disponibilizando no grupo para vocês. Esse workshop, essa atividade aqui, ela faz parte do primeiro circuito de formação audiovisual de São Tomás de Aquino, que é um projeto promovido pelo Laboratório de Criar com recurso da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de São Tomás de Aquino. Então, ou seja, para fazer essa atividade aqui hoje, né, foi necessário um projeto, foi necessário um documento, exatamente do jeito que eu vou formular aqui para vocês, que eu vou explicar, para que ele tenha recebido um financiamento para ele existir. Então, a gente vai estar basicamente aqui em três encontros. O primeiro encontro, a gente vai estar falando sobre o que é um projeto cultural, quais são as formas de financiamento, como que você tem acesso a editais, como que você encontra eles, e o propósito e o roteiro básico de elaboração do projeto, partindo ali do objeto e objetivo. O segundo e terceiro encontro de amanhã e na quinta-feira, a gente vai falar um pouco mais da estrutura do projeto, como que você escreve, de certa forma, o projeto do seu documentário, do seu projeto que você for estar executando. Eu me chamo Lucas, algumas pessoas aqui já me conhecem, eu sou produtor cultural, produtor audiovisual, sou jornalista formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais e sou membro associado do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o Forcine. Eu não vou me alongar muito na parte de apresentação, mas somente esse ano foram 17 projetos aprovados em editais públicos, tanto da Lei Aldir Blanc quanto Lei Paulo Gustavo, somando ali basicamente mais de R$ 70 mil captados através de editais somente no ano de 2024. Então, o que quer dizer? Esses projetos aqui, esses recortes de projetos que eu coloquei aqui para vocês, são projetos realizados ao longo desse ano que foram viabilizados através de editais públicos, através de formas de financiamento de fundo, que eu vou explicar o que é basicamente isso. O que é um projeto cultural? Um projeto cultural, gente, ele é um documento, ele é um instrumento técnico, né? E ele consiste ali você juntar um conjunto de ideias, você conseguir organizar toda a tua ideia do teu objeto, do que você quer fazer, e você formalizar aquilo para que você consiga, de certa forma, vender aquela ideia, seja por uma instituição pública ou uma instituição privada. Então, o teu projeto cultural, ele pode ser de um show, pode ser de um teatro, pode ser de uma apresentação de dança, uma apresentação de circo, pode ser uma atividade relacionada à literatura, alguma exposição de museu, e ela pode ser um produto audiovisual, que é o que a gente vai estar falando aqui dentro da área do audiovisual. Então, o projeto cultural ele é basicamente um documento escrito que você vai formalizar e estruturar toda a tua ideia, do começo ao fim, e levar para você ir atrás de forma de financiamento para viabilizar aquilo, certo? O que é a estrutura de um projeto cultural? Você vai começar pelo teu objeto, aí eu vou falando um pouco mais, né, ao longo da capacitação, o que você tem que escrever em cada uma dessas etapas. Objeto, objetivo, justificativa, público-alvo, tudo isso a gente vai falando com um pouco mais de detalhe ao longo aqui da atividade. Formas de financiamento, tá? Você sabe agora o que é um projeto, então você tem uma ideia. Você tá com uma ideia, ó, eu tô com uma ideia, Lucas, de um documentário. Eu vejo que tem bastante gente aqui da UENG,
Então, eu estou com uma ideia de documentário para fazer como meu TCC. Como que eu consigo formalizar isso? Como que eu consigo estruturar isso dentro de uma apresentação, dentro de um documento, para eu atrás de uma forma de financiamento? Existem duas formas de financiamento, a forma de mecenato e a forma de fundo. Vou explicar o que são essas duas formas de financiamento. Forma de mecenato, não existe basicamente esse dinheiro de onde você vai retirar o seu projeto, você não vai receber ele diretamente, você vai ter que fazer uma captação. É como se como fosse um sistema de incentivo à cultura, através de oferecer incentivo fiscal. Então, por exemplo, a Lei Rouanet, ela não funciona, você não recebe aquele dinheiro direto. Você escreve o teu projeto da mesma forma. Tem uma dúvida aqui, da Júlia. Vamos lá. Lucas, uma dúvida. Eu já tenho o documentário. Se ele já está pronto, não tem como submeter esses projetos. Depende. Tem editais que sim, tem editais que não. Alguns editais, eles vão aceitar, Júlia, que você coloque somente a parte de distribuição. Porque o que que acontece? Um custo de um filme ele é muito caro. Então, em alguns editais, ele vai prever que você, com aquele dinheiro, com aquele fundo de financiamento que for receber, você custeie do início ao fim, desde o do processo de roteirização até o processo de distribuição. Em alguns editais, a Fundação Roberto Marinho e o Fundo Setorial de Audiovisual, ele permite que você faça um projeto só para distribuir aquele documentário já pronto. Aí é lógico que você vai montar o projeto, né? Aí o seu projeto já é outro. Você não vai mais montar o projeto de estruturação do documentário. Você vai montar o projeto de distribuição desse projeto, desse teu produto. Então, eu quero viajar com ele para um festival X, eu quero que ele tenha uma expansão maior de público, então eu vou trabalhar um processo de legendagem maior em outras línguas. Isso vai depender muito do teu objetivo. Mas depende muito. O edital é a regra do jogo. Então, não dá para falar que sim nem que não, mas principalmente os editais que a gente tem mais acesso, por exemplo, em Passos, né? Bolsa Artista, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, ele vai pedir que aquele financiamento que tu receba e você utilize ele do começo ao fim. Então, você tem que custear todo o processo do teu documentário. Certo? Respondido? Então tá, mecenato é uma forma de financiamento através de incentivo fiscal. Então, ele vai funcionar basicamente no mesmo eixo da Lei Rouanet. Eu não vou me aprofundar muito na Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet ela é muito mais voltada para a pessoa jurídica, né? Porque como que ela funciona? Você vai escrever o seu projeto da mesma forma que a gente vai estar falando aqui, você vai submeter seu projeto no sistema, né, da lei de incentivo, e a lei de incentivo, ela não vai te dar dinheiro, ela vai autorizar você para captar esse dinheiro. Então, com o projeto já aprovado, você vai lá bater de porta em porta para você começar a captar dinheiro para o teu projeto. Como que esse dinheiro vai ser pago? Conseguir uma empresa, e essa empresa vai depositar direto na minha conta? Não. Essa empresa ela vai depositar esse dinheiro numa conta relacionada do projeto, né, uma conta do governo, e depois o governo vai fazer esse repasse para você. Não é um repasse direto, né? Você vai atrás dessa captação, a empresa vai fazer todo o patrocínio do projeto, e depois disso ela consegue ter um incentivo fiscal, ela consegue abater essa doação, né, esse patrocínio que ela fez do teu projeto, nos impostos que ela teria que pagar. Então, esse que é a forma de mecenato. Mecenato são as leis de incentivo destinadas ao incentivo fiscal. Então, não é não tem um fundo, né, um dinheiro específico que você vai mandar o projeto e você vai receber aquele dinheiro. Mecenato, você vai ter que ir atrás de forma de patrocínio para você conseguir bancar o teu projeto. E o fundo basicamente, já tem um dinheiro, já tem uma pasta, né, dentro do governo municipal, federal ou estadual, e são feitos editais para distribuição daquela renda. Então, o Fundo de Cultura de Minas Gerais, o Fundo Setorial de Audiovisual é dessa forma, os editais da PNAB, que é a Política Nacional de Blanc, e a Lei Paulo Gustavo, são dessa forma. Já tem uma conta específica, né, do governo que ele recebe aquele dinheiro, e aí, a partir do edital que ele vai fazendo a distribuição daquela verba, dependendo da avaliação do projeto, certo? É, Editais municipais, estaduais, federais e os editais de empresas estatais. Em Passos, os editais mais próximos que a gente tem
é a Lei Aldir Blanc, com a previsão na segunda quinzena de outubro. A Lei Aldir Blanc ela vai destinar cerca de R$ 800 mil para Passos, né? Então, a gente não sabe ainda como que vai ser essa distribuição, se vai ser por categorias, como que vai ser as categorias de projeto. A gente está meio no escuro quanto ao edital da Aldir Blanc, justamente por estar no período eleitoral. A Secretaria de Cultura nossa que ela paralisa quando é período eleitoral, então a gente não tem uma noção de como que está sendo o processo da Lei Aldir Blanc em Passos. A única informação que a gente tem é que foi contratada uma empresa, né, por licitação, para que essa empresa faça a assessoria e operacionalização da Lei Aldir Blanc. Então, a gente já sabe que está em andamento e a previsão é para a segunda quinzena de outubro. A Bolsa Artista, que ela teve no ano passado, depois ela não teve mais, a gente não sabe se o governo vai estar dando continuidade. Então, esses dois editais municipais, eles são editais de fácil acesso. Você consegue ter um acesso mais simplificado, né? O projeto é mais simplificado e a prestação de contas dele é mais simplificada. Tanto o Bolsa Artista quanto a de Blanc, você pode participar, sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica ou sendo uma associação, uma ONG. Então, por isso que a gente fala que os editais municipais, eles são muito mais fáceis de você conseguir ter uma viabilização da tua ideia. Principalmente quem tiver alguma ideia de algum documentário, algum projeto, os editais municipais eles são certos para isso. É muito importante a gente saber depois, como é que é os requisitos dos editais municipais. Porque, por exemplo, até o ano passado, o edital da Lei Aldir Blanc daqui de Passos, ele não permitia que pessoas com emprego formal ativo, pessoas com emprego CLT, submetessem seus projetos. Já a Lei Paulo Gustavo, não. Quando teve a Lei Paulo Gustavo do ano passado, ela deixou aberto para todas as categorias, todos os profissionais. Então, o edital é a regra do jogo. A gente só sabe quando o edital realmente ele é publicado. Os editais estaduais aí já são editais maiores, né? Eles vão crescendo. O edital Circula Minas é um edital que ele está aberto. Ele fecha, se eu não me engano, hoje ou amanhã, que é 1.200.000 e que vão ser divididos em 68 repasses. A estrutura de projeto é basicamente idêntica aos editais municipais. A única coisa que vai ter diferença é que você às vezes vai ter que mandar algumas documentações de comprovação a mais da equipe do projeto, mas a forma que você vai submeter o projeto é basicamente a mesma coisa. Mas aqui são editais maiores, né? São editais que mais para longa-metragem, para projetos onde o orçamento é muito maior. E a gente tem os editais federais da Ancine. Mais um pouco para frente eu vou falar quais são os requisitos, né, para entrar nos editais federais da Ancine. O que a gente tem aberto hoje é o edital de coprodução Brasil e Portugal, que é um edital para produtoras grandes, não é nem para produtoras independentes, é para produtoras de grande porte que queiram trabalhar a produção em grande escala. E tem os editais de empresas estatais, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica. A gente está sem editais de empresas estatais esse ano. O último edital que a gente teve foi o de patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil em 2023, e tem o Caixa Cultural que também foi encerrado no ano passado. Então, até o momento a gente está sem editais publicados e sem previsão. Isso é uma boa para ficar de olho. Porque sempre tem editais da Petrobras, do Banco do Brasil. Como a gente está um tempo sem essas publicações, logo logo a gente deve ter mais esses repasses para a liberação dos editais. É, Duas questões aqui, só para a gente começar, antes de eu falar da parte do projeto em si, da estrutura do projeto, é importante a gente saber de duas coisas. Esses dados aqui são muito importantes, gente, para você conseguir colocar no teu projeto como uma justificativa. Então, por exemplo, a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, uma pesquisa feita em 2018, ela colocou lá que cada R$ 1 investido na lei de incentivo gerou 1,59 de retorno para a economia brasileira. Mesma coisa, Paulo Gustavo, cada R$ 1 gasto retornou 6,51 para a sociedade e para cofres públicos. Esses dados são muito importantes vocês colocarem na justificativa do teu projeto, porque dentro da justificativa você tem que falar o porquê que teu projeto tem que ser financiado. E ele não pode, porque eu quero fazer o documentário, porque ele é importante. Não, você tem que colocar ali toda a justificativa
social, toda a justificativa ambiental e a justificativa financeira, né? Quantas pessoas vão estar sendo empregadas no teu projeto? Como que você está fazendo a cadeia produtiva do audiovisual girar? Então, esses dados são alguns dados chaves que dá uma pontuação muito boa na hora de você colocar na justificativa do teu projeto. Mas vamos lá. O roteiro básico de um projeto, de um projeto. O que que você tem que saber? O que que você vai fazer? O que que ele vai ser realizado, né? Quando que ele vai acontecer? Quem são as pessoas responsáveis pela execução do projeto? Quanto que vai custar realizar essa ideia? Ah, eu quero fazer um documentário. Qual que é a média de valor que você está pensando de orçamento para você custear essa ideia? E que tipo de benefício e concretização dessa ideia vai oferecer para as pessoas e para a sociedade? Dentro do audiovisual, a gente vai seguir basicamente essa estrutura básica aqui, ela pode ser utilizada em qualquer outro projeto. Apresentação, objeto, o objetivo, o que que você vai fazer, o porquê, qual que é a justificativa do teu projeto, quem vai estar dentro do teu projeto, para quem ele é feito, como que ele vai ser feito, a metodologia, qual que é o cronograma e quando que você vai conseguir alcançar os objetivos que você colocou e quanto que ele vai custar. É basicamente esse roteirinho aqui que você tem que ter em mente para você elaborar uma ideia. O objeto, agora já dentro da estrutura do projeto em si, do projeto audiovisual. O que que é o objeto dentro do projeto? O objeto é basicamente você vai apresentar a tua ideia. É como se fosse a sinopse, o argumento de um filme. É, então você vai colocar detalhado, olha, eu vou escrever, eu quero fazer um curta-metragem no formato de documentário, com minutagem 20 a 25 minutos, com a temática X. Pronto. E isso que você tem que ser direto no teu projeto, você tem que apresentar ele de forma clara. O objeto não é a hora de você começar colocar firula na escrita. Aqui você tem que ser muito direto com o que você vai colocar no teu projeto. Uma coisa muito importante do teu objeto. Eu coloquei aqui no meu objeto que eu vou fazer um curta-metragem sobre, sei lá, sobre a situação de pessoas em situação de rua em Passos. Então, esse é o teu objeto. É um documentário, curta-metragem, minuto X a X, sobre essa temática. Eu posso mudar de ideia? Não. Você pode mudar de tudo no teu projeto. Você pode alterar a equipe, você pode alterar a parte do orçamento, mas o teu objeto você não pode mudar. Se você colocou no teu projeto que ele é um documentário, curta-metragem, com minutagem X e com a temática Y, esse objeto, dentro da tua execução, você não pode alterar ele. Você tem que manter ele até o final. E se eu não fizer? E se eu acabar mudando o meu objeto? E se eu acabar tendo uma outra ideia e eu entregar um outro produto? Aí você vai ter um problema na prestação de contas. Não cumprimento do objeto, principalmente na Lei Rouanet e na Lei Paulo Gustavo, é passível de devolução da verba que você recebeu. Então, se o poder público, na hora de for fazer uma avaliação, ele entender que você não cumpriu com o teu objeto principal, é passível de você ter que fazer uma devolução do dinheiro que tu recebeu para poder, ou então, dependendo, né, eu já vi casos por exemplo, oficinas, né, circuitos de formação, de não ter cumprido todo o objeto e a prefeitura ela faz uma negociação de formas compensatórias para você não ter a necessidade de fazer essa devolução do projeto. Mas no caso de audiovisual, no caso de um produto audiovisual, você tem que seguir na risco que você colocou no objeto, certo? É, E o objetivo? O objetivo aqui você vai colocar, a gente divide, né, em dois espaços, tanto o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é que você vai pretender alcançar com o projeto num todo. Então, aqui tu vai colocar basicamente o que que é o impacto do teu projeto, onde que ele está impactando, o que que ele se refere no cumprimento do objeto de um projeto. Então, o objetivo geral, você vai basicamente colocar aqui o que que o teu projeto ele deseja alcançar. É um curta-metragem sobre pessoas em situação de rua. Então, eu quero retratar a situação dessas pessoas dentro de um produto X, Y, Z. Você vai ser direto no teu produto e o que você quer impactar com ele.
E os específicos, você vai colocar quais são essas ações que você vai prever para contribuir para alcançar o teu objeto geral. Então, se o teu objeto geral, o teu objetivo geral é fazer um documentário que visa impactar X, Y, Z, aqui você vai colocar teus objetivos específicos. Você vai quantificar, você vai mensurar e você vai colocar isso de modo qualitativo. Aqui tem um exemplo, basicamente. Isso daqui é um modelo que eu fiz aqui. Não é de um projeto audiovisual, ele é de um evento, né? Então, qual que é o objetivo principal? É realizar um festival de cinema que apresente uma seleção de filmes diversificada, de alta qualidade artística e técnica e que ajude a promover a cultura cinematográfica no âmbito nacional e internacional. Ponto. Esse é o teu objetivo principal. Nada mais, nada menos que isso. E qual que é o meu específico? O específico ele tem que ser vários outros mini objetos que ele vai ajudar a você chegar no objetivo principal. Então, o que que vai me ajudar a poder concretizar esse objetivo principal? Dentro desse objetivo específico, eu vou selecionar 50 filmes, dentre curtas, médias e longas metragens, que abordem temas relevantes atuais. Eu vou promover a exibição de filmes selecionados em sala de cinema. Aqui eu coloquei um quantitativo já, ó. Atraindo um público diversificado interessado em cinema, sendo 5 salas para um público de 1.000 pessoas. Isso é um objetivo específico. Realizar atividades paralelas, como palestras, tranã, tranã, tranã. Realizar uma divulgação eficiente do festival utilizando canais de comunicação e marketing digital. Então, entende que aqui os objetivos específicos eles foram basicamente detalhando todas as ações que você vai fazer para esse festival acontecer do começo ao fim. Então, desde a seleção do filme, desde a exibição, desde as atividades paralelas, que são as contas partidas sociais, que a gente vai falar mais para frente, até a divulgação final do festival para que ele atraia pessoas e atraia um público. Então, aqui, esses objetivos específicos, ele vai complementar o principal, certo? Deu para entender isso aqui? Uma dica dentro do objetivo, principalmente nos específicos, é interessante você sempre começar com verbos, porque isso dá um intuito de ação maior no que tu vai estar fazendo. Então, vou realizar 6 shows, vou realizar 6 encontros, vou produzir um livro, vou promover o lançamento de uma exposição, vou distribuir gratuitamente cópias de DVD. Tanto no objeto quanto nos objetivos, aqui não é hora de você começar com encher linguiça no projeto. Vai ter outras áreas do projeto que você vai ter espaço maior para você encher linguiça. Aqui dentro dessa apresentação e dos objetivos, você tem que ser muito direto no que tu vai fazer. Porque se você começa a enrolar muito e criar umas frases muito extensas, vai dar uma confusão no teu objetivo e o avaliador ele vai entender que ele não está claro. Aí você perde ponto na avaliação justamente na clareza dos teus objetivos. No encontro de amanhã, que a gente vai falar de avaliação, eu vou trazer uma tabela de avaliação de um projeto, então a gente vai entender ali o que que tira ponto e o que que ganha ponto num projeto. E isso tira muito ponto do projeto, falta de clareza no objetivo. Se o teu objetivo não está claro, não está ali segmentado específico do que tu quer fazer, isso é passível de perda de ponto, certo? Isso aqui é uma sigla para a gente ter uma noção. A professora Simone Marçal, ela que montou esse SMART. O que o meu objetivo ele tem que ser? Ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser atingível, relevante e temporal. Específico porque ele tem que ser detalhado, mensurável porque ele tem que ser quantitativo, né? Eu tenho que saber mensurar, por exemplo, se eu coloquei que eu vou fazer um festival de cinema, ou se eu coloquei lá que eu vou fazer um curta-metragem e depois eu vou colocar esse curta-metragem no YouTube e eu vou atingir 1.000 visualizações. Como que você vai mensurar? Você vai mensurar pelo YouTube essas visualizações? Você vai mensurar pela quantidade de pessoas que foi na sala de cinema? Então você tem que colocar esses objetivos bem específicos de forma que você depois vai conseguir contabilizar para você poder comprovar que você conseguiu atingir eles atingíveis, porque eles têm que ser reais, você não pode colocar algo totalmente fora da realidade, um objetivo totalmente fora. Eu vou fazer um documentário aqui dentro de Passos e o meu objetivo é conseguir, na parte da divulgação, conseguir cerca de 10.000 visualizações no YouTube. Isso não é atingível. Dentro do prazo, ele pode até ser atingível a longo prazo, mas dentro do teu cronograma de execução, que geralmente vai ser ali um ano, né? Para você fazer desde o começo do projeto até o final,
essa quantia não é atingível, ela é muito irreal. Então, trabalhem com quantias reais, trabalhem com quantias que realmente vão ser atingíveis. Ah, mas eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui um evento, e eu quero fazer um evento, quero fazer um circuito de formação, por exemplo. E eu coloquei que eu vou dar uma oficina para 100 pessoas. Você não vai conseguir colocar 100 pessoas na sala. É muito difícil. Então, isso também vai esbarrar na prestação de contas, de você não ter conseguido cumprir com o teu objetivo. Então, por mais que sejam reais nisso, por mais que vai ser um número muito baixo, é melhor você colocar objetivos atingíveis com números menores do que você jogar números altos que depois você não vai conseguir atingir e pode dar algum problema na hora de você fazer a prestação de contas. Vamos lá. Aqui na parte da justificativa, aqui, basicamente, que você vai colocar o teu. Aqui é o espaço onde você mais vai poder escrever. A justificativa, geralmente, dentro de um projeto, se a apresentação deu uma página e se os objetivos ali deu basicamente meia página, uma página. Geralmente, aqui na justificativa, eu já vi projetos que tem até. Eu já escrevi projetos que a justificativa tem até 7 páginas. A justificativa é onde mais você vai conseguir desenrolar a tua ideia e você vai ter espaço para escrever. Então, aqui é onde você vai poder colocar espaço para pesquisas e estudos, você vai colocar impacto cultural e socioeconômico do teu projeto, você vai conseguir desenvolver melhor a tua ideia. Então, vamos seguir nessa ideia que, por exemplo, eu vou fazer um documentário seguindo ainda na linha das pessoas em situação de rua. Qual que é o impacto do teu projeto? Você pode trazer pesquisa, você pode trazer uma referência bibliográfica grande para você colocar aqui. Espaço, pesquisas e estudos. Você pode trazer, por exemplo, dados sobre a importância da circulação do audiovisual e você pode colocar lá como uma justificativa para financiamento. Justificativa, você tem que colocar aqui o porquê que o teu projeto não, ele tem que ser financiado. Muita gente coloca a justificativa como o porquê do projeto está sendo realizado, mas você não pode colocar só o porquê disso. Tem que entender o porquê que ele merece receber um financiamento. Qual que é o diferencial dele? O meu projeto ele vai ser diferente porque ele vai ter um impacto diferente na sociedade, ele vai ter uma circulação maior, ele vai ter uma democratização de acesso. Eu estou prevendo aqui, por exemplo, uma exibição, uma participação comunitária, uma participação acadêmica no meu projeto, que nenhum outro projeto até então, ou muito poucos projetos vistos até então, tiveram esse trabalho. Então, isso tudo tu tem que colocar na tua justificativa. A justificativa é onde mais você vai conseguir vender o teu peixe, porque aqui é a hora que você vai colocar um contexto maior do teu projeto, colocar mais conteúdos no teu projeto, e você conseguir vender melhor essa tua ideia. Então, se, por exemplo, no caso de um produto audiovisual, que é o que a gente está falando hoje, o que você vai colocar na justificativa? Você vai conseguir apresentar melhor o teu projeto. Então, você vai falar da linguagem que você vai estar utilizando, você vai estar falar qual que é o contexto do teu projeto, qual que é a trajetória. Eu vou fazer um curta-metragem sobre uma pessoa específica. Eu vou fazer sobre uma pessoa que ela é um ícone comunitário. Então, é basicamente um documentário biografia daquela pessoa. Qual que é a trajetória daquela pessoa? Qual que é a história dela e qual que é o impacto dela na cidade? Ali você vai segmentar um pouco mais o teu projeto, certo? É, Aqui eu coloquei basicamente um segundo exemplo, seguindo naquela mesma linha do Festival de Cinema. Então, um exemplo de justificativo do Festival de Cinema. A realização de um festival de cinema oferece uma oportunidade única para exibir uma seleção diversificada de filmes de alta qualidade artística e técnica, além de promover a cultura cinematográfica, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Mais do que entretenimento e lazer para o público, o Festival de Cinema tem o potencial de formar novas audiências, divulgar novos talentos e fomentar a produção cinematográfica em geral. Além disso, o cinema pode impulsionar o desenvolvimento cultural e econômico de uma cidade ou região, atraindo turistas e investimentos, além de gerar oportunidades de negócios e empregos para profissionais do setor. Então, esse último parágrafo aqui, além disso, o festival Tranã, 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 aqui é o espaço onde você poderia colocar várias outras citações que vão comprovar o que você está dizendo. Então, por exemplo, um festival de cinema, ele pode impulsionar o desenvolvimento cultural e econômico de uma cidade? Tem pesquisa que fala sobre isso. Então, por exemplo,
O Festival de Gramado, ele movimenta muito a cidade de Gramado. E tem relatórios da cidade, relatórios da Secretaria de Turismo, que falam o quão o Festival de Cinema de Gramado ele funciona a economia e o turismo local. Então, isso é um objeto porque você pode trazer para cá essa informação. Seguindo o relatório, de acordo com o relatório realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da cidade de Gramado, o festival sua última edição, ele trouxe um impacto significativo X. Portanto, a ideia é que esse projeto ele siga a mesma linha, entende? Então, aqui na justificativa é a hora que você é onde você mais vai ter um tempo de elaboração e um tempo de pesquisa para você conseguir encaixar todas essas linhas e você conseguir fazer uma justificativa coesa. Não sai também botando um monte de informação, uma paralela à outra, porque por mais que aqui você tenha que colocar uma explicação do teu roteiro, uma explicação do teu argumento e uma justificativa por que ele tem que ser financiado, você tem que fazer isso numa coerência, porque aí vai o quê? Ele vai esbarrar em perda de pontuação. Dentro lá do quadro de avaliação, ele vai ter um quadro lá coerência e dentro da justificativa do projeto. Se você começar a colocar várias informações aqui que uma não vai estar ligada na outra, mesmo que o projeto ele esteja bem escrito, ele vai perder ponto na falta de coerência de justificativa. Público-alvo. E o público-alvo ele é uma parte bem simples do projeto. Geralmente você coloca ali basicamente em 5, 6 linhas. Você vai definir quem que é o teu público-alvo. Eu vou fazer um projeto voltado para idosos. Então você vai colocar aqui que o seu projeto é voltado para idosos, residentes na cidade de Passos, e por que que é importante você colocar esse teu público-alvo? E ele tem que ser muito bem delimitado aqui, porque ele vai ser meio que o teu escudo durante o resto do teu projeto. Então, dentro do público-alvo, você vai colocar depois ali dentro da estratégia de ação e divulgação, você vai ter que fazer uma justificativa. Como que você vai chegar no teu público-alvo? Então, ó, a Júlia aqui ela quis fazer, por exemplo, uma animação. Então, o público dela é o público infantil. Todo o projeto dela, ele tem que estar voltado para o público infantil. A divulgação, ela tem que falar como que ela vai chegar nesse público infantil. Na metodologia, ela tem que falar como que ela vai acompanhar esse público infantil, até na parte de acessibilidade. Quais são as medidas de acessibilidade que ela vai utilizar para ela conseguir atender todo esse público que ela colocou. Então, o público-alvo, ele não pode ser extremamente diverso, não. O meu público é voltado para pessoas de Passos, para residente de Passos. Não. Seu público ele tem que ser muito segmentado, porque você vai penar um pouco depois na hora de fazer uma divulgação. Então, se o mesmo que o teu tema ele seja muito amplo, tenta fazer uma segmentação maior. Então, eu estou fazendo um documentário histórico. Quem são as pessoas interessadas no teu produto histórico? São jornalistas, historiadores, pesquisadores. Esse público que você também tem que atingir no teu projeto, certo? É, Equipe do projeto, a gente está chegando basicamente no finalzinho dessa última parte, porque a gente vai parar antes do cronograma, porque aí a gente volta amanhã com o restante da estruturação do projeto. Mas vamos lá. Equipe do projeto, você vai colocar basicamente quem vai estar junto com você no teu projeto. Primeira coisa, é expressamente proibido, não é que é proibido, é certo que você vai perder pontuação nisso, se você colocar o que a gente chama de equipe. Eu vou ser o diretor, eu vou ser o editor, eu vou ser o roteirista, eu vou fazer tudo. E eu não duvido muito que você consiga fazer tudo, mas você tem que partir do ponto que o financiamento cultural, um edital cultural, ele dá a liberação de verba para quê? Para que a cadeia produtiva do audiovisual ela continue a rodar. Então, se você faz um projeto que só você está na equipe, ou que você faz a maioria das funções, a cadeia produtiva do audiovisual não rodou. Você precisa remunerar um legendador, remunerar um editor, remunerar um produtor executivo, remunerar um operador de câmera. Você não pode centralizar toda aquela ideia em você, porque isso dá uma baita perda de ponto. Primeiro que nem sempre você vai ter portfólio para justificar a atuação toda a atuação do projeto em você, porque o primeiro ponto da equipe do projeto é o quê?
A equipe do teu projeto, ela tem que ter portfólio, ela tem que ter currículo destacado naquela função que ela vai estar exercendo no teu projeto. Então, se você colocou, eu vou contratar, a Júlia vai contratar o Flávio para ser o editor do documentário dela. Dentro dos documentos que você vai mandar do projeto, você tem que mandar o currículo de todo mundo que compõe a equipe do teu projeto. E aí vai estar lá o currículo do Flávio. O currículo do Flávio ele precisa compor, ele precisa comprovar que ele tem atuação, que ele tem é, experiência prática dentro da edição de um filme. Se ele não tiver, perde ponto. Se qualquer pessoa que você colocar no teu projeto de uma determinada função, que ele não vai ter currículo, ele não vai ter portfólio para sustentar aquela atividade, para comprovar que ele tem experiência prática naquilo, é perda de ponto, certo? Por isso que a importância da equipe capacitada, sempre uma equipe capacitada no que você for fazer. É, Valorização de portfólios. Nem todo projeto, gente, alguns projetos eles não vão pedir portfólio, principalmente para a equipe. O único portfólio que vai ser obrigatório é o teu. Você é o proponente do projeto, então o teu portfólio ele é obrigatório. Porque a maior pontuação ela vai para o teu portfólio. Ela primeiro que ela vai adequar se o teu portfólio ele faz sentido com o projeto que você está colocando. Então, porque não faz sentido nenhum, por exemplo, você da área de artes cênicas e você está fazendo um projeto voltado à literatura, por exemplo. Pode até fazer sentido dentro do teu projeto, mas ele tem que estar muito bem explicadinho qual que é a ligação de um com o outro. Então, eu quero montar um projeto de um documentário, mas eu nunca fiz um documentário. Aí vai ser muito difícil você conseguir uma aprovação de um financiamento disso. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente começar a construir um portfólio, mas vão participando de outras produções, vão construindo um portfólio, porque se você chega numa banca avaliadora e você não tem portfólio suficientemente para comprovar que você tem domínio daquela atividade, isso não é passível de desclassificação, mas perde muita pontuação, porque a banca ela vai entender que você não tem predominância, não tem expertise para fazer aquela ideia que tu colocou. Então, por exemplo, você colocou lá que você vai fazer uma ficção, uma longa-metragem em formato de ficção. Se você nunca fez uma ficção na vida, isso não tem no teu portfólio, não tem comprovação nenhuma que você trabalhou em algum momento com ficção, a chance de você conseguir um financiamento público para poder realizar uma ficção é muito pouca. Porque você vai mostrar para a banca o quê de portfólio? O que você vai mostrar de comprovação que você tem domínio naquilo que você está fazendo, entende? Então, esse é um ponto muito, muito importante de estruturação da equipe. O teu portfólio, ele tem que estar de acordo com a tua função, e o teu portfólio ele tem que estar de acordo com o objeto do teu projeto, e o portfólio da tua equipe, ele tem que estar de acordo com a função deles no projeto, certo? A estratégia de ação e metodologia. Basicamente, a estratégia de ação e metodologia é onde você vai falar, você vai dividir a estruturação do teu projeto, você vai dividir o andamento do projeto por etapas. Então, você vai colocar aqui a coerência entre a programação, o cronograma, você vai colocar a estratégia de ação. Primeiro que a estratégia de ação e metodologia é basicamente a última coisa que você faz na hora de estruturar o projeto. Porque primeiro você tem que ter montado uma programação. Se o teu projeto ele é um festival de cinema, você tem que ter pelo menos um rascunho da tua programação. Se o teu projeto, por exemplo, é um documentário, você tem que já ter em média o teu orçamento e o teu cronograma que você vai ter que colocar. Se você não tiver nada disso, você não vai conseguir montar a tua metodologia primeiro. A tua metodologia ela tem que ficar pronta depois que você tiver já a definição disso. Porque senão você vai colocar aqui na metodologia que você vai, por exemplo, eu vou fazer uma rodada de filmagens na Serra da Canastra. E eu vou fazer umas filmagens nas cachoeiras. É, eu coloquei aqui no meu projeto que vão ser 5 diárias de gravação. A gente vai ter 5 dias de gravação na minha metodologia. Só que eu só coloquei orçamento para 2. E o restante das diárias, quem vai pagar? Entendeu?
Esses pontos soltos, ele vai bater muito na hora de você conseguir estruturar o projeto. E você não pode deixar que o projeto ele fique aquele projeto capenga que você vai custar pagar aquele projeto e você custar conseguir ter a sua remuneração. Então, é muito importante que a estratégia de ação e metodologia ela esteja ali alinhada à tua programação, ao teu orçamento e ao teu cronograma, certo? O restante aqui da metodologia, a gente vai falar daqui para frente sobre as etapas do projeto. Quem vai falar de pré-produção, pós-produção, a produção executiva do projeto. Você recebeu a tua verba, o teu financiamento, foi aprovado o teu projeto. Quando que você vai começar a pagar o pessoal? Como que você vai fazer a prestação de contas? Aí aqui a gente vai falar já da estruturação do projeto mais a fundo dentro do processo metodológico. A gente vai encerrar por aqui. Eu vou mandar a lista de presença no grupo e eu queria entender se ficou alguma dúvida da discussão até aqui. Pode ligar o microfone, pode mandar no chat, como preferirem. Rian, tudo tranquilo? Laura também tá tudo tranquilo? Eu mandei aqui no grupo, pessoal, a lista de presença desse primeiro encontro. Assinem para a gente poder depois conseguir certificar todo mundo. E amanhã a gente vai a partir desse ponto. Então a gente vai falar amanhã sobre a estratégia, continuar a estratégia de ação e metodologia do teu projeto. A gente vai falar sobre o cronograma, medida de acessibilidade, que é obrigatório que o teu orçamento e a tua metodologia ela inclui as medidas de acessibilidade e a parte de democratização de acesso, que em alguns editais ele é obrigatório que você coloque medidas de democratização de acesso. Então, a gente vai falar de tudo isso que é obrigatório, e eu vou trazer aqui também um projeto pronto para a gente entender como que é um projeto aprovado, para vocês entenderem como que é a estrutura de tudo isso que eu falei, certo? Obrigado, viu, gente? Até amanhã.